Olá meus amigos, Ricardo Seixas aqui, Rádio TV Fraternal, mais uma vez nosso encontro semanal. Estamos juntos nesse momento para construir, nesse instante, um espaço de reflexão, um espaço de desenvolvimento das nossas compreensões, do nosso processo de atuação, principalmente na nossa vida material. Nesse momento eu convido você a relaxar, a respirar com atenção, a respirar com mais profundidade, mais interação com você mesmo. Nesse momento, procure se aprofundar um pouquinho nas suas sensações. Se existir algum problema importante a ser resolvido, deixe esse problema para depois, escreva no papel, para você não esquecer o seu problema, né? Já pensou se você esquece seus problemas? Que ruim, que coisa difícil. Então, nesse ponto é que nós temos que tomar muito cuidado. Escreve seu problema no papel e depois você vai lembrar dele com certeza. Isso vai te deixar mais seguro, mais segura para você poder efetivamente mergulhar aqui no nosso trabalho. Lógico, tirando aqui a brincadeira à parte, né? Mas isso é muito sério. Normalmente nós nos apegamos tanto aos problemas que a gente não consegue soltá-los. E aí nós ficamos batalhando internamente, mentalmente, emocionalmente com as coisas e a gente não consegue resolver. Justamente porque a gente coloca foco no problema e a gente não resolve. Você põe foco no problema, fala do problema, vive o problema. Como é que você quer resolver isso? Fica difícil, não é mesmo? Então, convido você nesse momento para deixar um pouco os problemas de lado. Escreve no papel de verdade, um arquivo, qualquer coisa, sobre algum ponto que é importante para você, que você vê como sendo significativo nesse momento. Respire profundamente. Enquanto eu vou falando, você vai ouvindo. Você vai focando na tua respiração, foque em você, como é que você está. Isso mesmo. E permita com que esse processo vá acompanhando aqui o nosso momento, o nosso instante aqui. Aproveite esse momento para você mergulhar em você. Dê abertura, dê espaço para que algumas informações cheguem a você nesse instante. Isso. A reflexão de hoje eu gostaria de falar sobre como você vê o mundo. E é aparentemente uma coisa óbvia, mas eu diria que não é tão óbvio assim. Como as pessoas veem o mundo são de uma forma diferente, justamente porque temos lentes diferentes. A nossa lente, ela é formada simbolicamente, lógico, falando de lente, ela é formada com as nossas experiências, com o nosso jeito, crenças, valores, com o nosso nível de consciência. Se nós temos uma consciência mais ampliada ou menos ampliada, vai fazer diferença sim na forma como a gente vê o mundo. Existem pessoas que veem o mundo como uma desgraça geral, cheio de problemas, dificuldades, apertos, né? Como se fosse assim um lugar terrível o mundo. Mas existem pessoas que veem o mundo de uma forma como oportunidade, como um momento interessante da nossa existência de vivermos aqui nesse ponto, nessa vida, e daqui tirarmos os elementos necessários para o nosso processo de crescimento. São visões diferentes, antagônicas. E aí nós podemos ver que a nossa capacidade de enxergar o mundo depende de uma série de outros fatores. Então, ver o mundo, vamos supor que você converse com alguém sobre o que a pessoa vê do mundo. Você pode discordar da forma como ela vê, mas isso não significa que a outra pessoa esteja errada, ou que você esteja certa, ou vice-versa. Significa que as pessoas veem o mundo de uma forma diferente. Não é óbvio dizer sobre a forma como a gente vê as coisas. Nós podemos fazer um trabalho contributivo de aprender a ver o que os outros veem, para que a gente também aprenda a ver de um jeito diferente o mundo ou as coisas que nós estamos vendo. Isso ajuda bastante. Ajuda bastante ao quê? A amplificar a nossa forma de ver. O aspecto espiritual, por exemplo, pode ser uma coisa dessas, onde você vê que nós temos aqui a visão do espiritismo, existem outras visões também. As outras visões são menos importantes? As outras visões, o espiritismo é mais importante do que tudo isso? Eu diria não, é mais uma visão contributiva, é uma forma diferente de ver. Aquelas pessoas que de algum jeito, né, conseguem aprender já o aspecto da reencarnação, o entendimento da vida, mediunidade,
vidas sucessivas, etc. e tal, esse contato com o mundo espiritual deste jeito que é proposto para o Espiritismo, é uma forma de ver o mundo. Isso não significa que nas outras religiões não existam as mesmas formas, mas explicadas de um jeito diferente. Essa é a mudança. Então, quando falamos um pensamento ecumênico, por exemplo, falamos da forma no entendimento de que cada doutrina explica do seu jeito. Cada um vai explicar da sua forma, sobre o seu entendimento. Isso nós precisamos compreender. É uma forma de ver, uma forma de compreendermos o mundo e a existência à nossa volta. E aí, onde acaba essa conversa? Acaba essa conversa quando nós estamos falando de relacionamento, por exemplo, relacionamento familiar ou relacionamento conjugal, onde você tem formas distintas de ver o mundo e aí as pessoas não se entendem justamente porque vêm de um jeito diferente ou vêm de características diferentes. Existe uma característica que é marcante para uma determinada pessoa que para outra não é tanto assim. Como, por exemplo, se nós olharmos o gênero masculino e feminino, ou outras escolhas de gênero, de manifestação, né, nessa dinâmica de ordem de sexualidade, cada um tem a sua forma de ver, cada um tem seu jeito de trabalhar, de existir, de fazer as suas escolhas. Não existe o certo, não existe o errado, existe a forma como cada um se adapta melhor. Evidentemente, nós todos estamos num processo de desenvolvimento e crescimento para toda essa dinâmica, que ao invés de criarmos contendas, ao invés de criarmos polêmicas, podemos simplificar isso como uma forma de entendimento de cada um e desenvolvermos o respeito para com aqueles que pensam diferente de nós. Eu acho que é simples assim, né? No meu ponto de vista, é simples assim. Podemos trabalhar nesse sentido, na integração e não na separação. Na integração. Então, a forma como eu vejo o mundo diz do jeito que eu tenho internamente. Se eu sou uma pessoa radical, eu vou dizer radicalmente sobre as coisas. Eu vou trabalhar para que algumas ideias sejam de alguma forma, impostas às outras pessoas. Isso é radical. Isso não é respeitoso. Isso, na verdade, é uma falta de compreensão do coletivo. Evidente que a marca principal aqui da nossa sociedade é uma inconsciência sobre o coletivo. Então, não existe diálogo. Existe uma forma de impor a sua ideia, a sua conversa, a sua forma de ver o mundo e as coisas. Então, isso é difícil, isso é muito complicado lidar. E essas questões, né, elas acabam nos envolvendo, né, de uma forma em que, por exemplo, se algo sai fora daquilo que eu acredito, daquilo que eu vejo como sendo o correto ou certo, eu posso ter a sensação de perder o controle sobre aquilo que está sendo conversado. Então, por exemplo, se eu tenho uma forma de ver o mundo e começa a vir inovações tão importantes, significativas na nossa vida, na vida das pessoas, se eu não souber lidar com as inovações, se eu não souber lidar com uma forma diferente de agir, eu posso efetivamente me desligar do mundo e não acompanhar essa evolução, esse desenvolvimento. A evolução e o desenvolvimento são coerentes todas elas? Eu diria não. Não necessariamente todas sejam coerentes. Mas uma coisa importante é o nosso crescimento e desenvolvimento para acompanhar novas ideias também realmente é importante, faz parte do nosso processo. Se você se funda, se você cristaliza dentro de uma ideia específica, isso não é desenvolvimento. Isso é você ser irredutível para as questões que chegam para você. O que é muito importante é saber que, a partir do momento em que você tem algo que é valor para você, você preservar esse valor, mas não impô-lo às pessoas que estejam à sua volta. De não levar isso como sendo a regra absoluta, de não levar isso como sendo a verdade suprema de todas as coisas. Então, se você acredita em algo, então viva este algo que faça sentido para você. E compreenda as pessoas que pensam de um jeito diferente de você. Apenas isso. Se nós pudéssemos ter esse nível de compreensão, o nosso mundo seria totalmente diferente. Guerras não existiriam. O que é a guerra? É uma imposição de uma forma de ver. É uma imposição de um direito dito adquirido. Ou, de alguma forma, por exemplo, se você vê países em guerra no momento presente,
estão discutindo o quê? A segurança de um povo. Quer dizer, então a segurança do meu povo, eu posso bombardear o país vizinho, porque lá eles não podem ter as ações deles, que eles acham que devam ter, porque senão vão agredir a segurança do meu país. Aí eu bombardeio e mato as pessoas lá do outro lado. É coerente isso? Talvez muitas pessoas aqui, eu diria assim, talvez aqui a totalidade vão dizer, realmente, não é coerente. Mas e quando nós estamos dentro de casa e nós temos pessoas que não pensam igual e que têm uma visão diferente, eu me sinto atacado por essas pessoas. O que a gente faz? Geralmente, a gente não usa míssil, nós não usamos tanque de guerra. Nós usamos as palavras, nós usamos as atitudes, usamos a indiferença, usamos uma série de outros recursos que são agressivos também. Então veja, falarmos as questões de fora são mais, digamos assim, mais fáceis de serem vistas, de serem percebidas. Agora, falar da nossa dinâmica interna, da nossa dinâmica pessoal, já é mais difícil. Porque aí eu não percebo aquilo exatamente que eu poderia perceber. E por que eu não percebo? É justamente porque eu estou tão acostumado a agir de uma determinada forma e acreditar que aquilo que eu acredito é 100% correto e coerente, que eu não percebo. Eu só vejo que tudo aquilo que é diferente de mim me incomoda, eu agrido, ou eu reajo, ou eu fujo, ou eu me escondo, ou eu boicoto, ou eu contesto, e aí eu não evoluo. E a vida nossa, a vida material, é uma vida fantástica nesse sentido. Nós encontramos aí qualquer pessoa que você converse, pode ser uma pessoa próxima a você, ela não vai ter a mesma ideia que você. Pode ser próxima, parecida, mas não é exatamente igual. Pode ser que você discorde das pessoas que convivam com você. Então, isso falando das pessoas próximas, das pessoas que a gente considera sendo assim parte do nosso coração, da nossa vida, pessoas importantes. Agora, e falando das pessoas de fora? No trabalho, na rua, no convívio social, no convívio religioso, enfim, todas as dinâmicas, profissional, por exemplo. Então isso acontece muito também. Aquelas pessoas que, por exemplo, no âmbito profissional, ou que de alguma forma têm algum tipo de poder em suas mãos, elas podem usar isso para impor as suas verdades. E que sentido faz isso? São pessoas imaturas, são pessoas incoerentes, não percebem ainda os equívocos que estão envolvidos. Existem pessoas que usam seus cargos dentro das empresas para poder impor comportamentos ou atitudes nas pessoas. E não percebem que esse comportamento ele deveria ser o exemplo. E trazer as pessoas, aí que nós falamos da tão dita liderança dentro das instituições. O líder é aquele que traz as pessoas, não é aquele que impõe. Vamos pegar um líder conhecido aqui por todos nós? Jesus foi um líder. Ele arrebatou as pessoas pelo conhecimento, pelas curas, pelas mudanças, pelas transformações, pela palavra. Mas pouquíssimos foram aqueles que efetivamente conseguiram compreender e aprender das ideias dele o que realmente seria necessário ter desenvolvido. Pouquíssimas pessoas. E até hoje nós estamos aqui, nesse processo de entendimento. O que é perdão, por exemplo? O que é amar o próximo? Então, amar o próximo desde que ele concorde com a minha ideia? Amar o próximo desde que ele esteja de acordo com aquilo que eu penso? É esse amar o próximo? Nosso? Então, esse é um ponto em que nós devemos olhar, trabalharmos a dinâmica do ego, que eu falei aqui no encontro passado. Nós estamos numa dinâmica que nós precisamos compreender como que a gente se manifesta. Existe através dessa forma que eu tenho de ver o mundo que a minha existência vai ser pautada. E é aí onde vem os grandes aprendizados. Nós todos somos alunos deste lugar aqui onde nós estamos. Você está na vida onde você se colocou. Você, de alguma forma, escolheu, conscientemente ou inconscientemente, estar onde você está. Se existem pessoas que reclamam da vida, eu diria, aproveite a experiência para que você possa aprender dessa situação que você vive hoje, os elementos necessários para a sua transformação.
E isso também é uma forma de ver o mundo. Se eu vejo que o mundo ele é composto de experiências, onde eu, através dessas experiências, eu vivo a minha vida e vou desenvolvendo as minhas habilidades, vou desenvolvendo meu conhecimento, vou desenvolvendo as minhas virtudes através das experiências, ok, então aí eu tenho mais clareza daquilo que eu estou vivendo. Se você vive um problema, é que então existe aí nesse problema, nessa situação, um aprendizado importante para você desenvolver em você. Isso é uma forma de ver. E não sair correndo fazendo prece e oração para livra-nos do mal. Lógico, a gente pede proteção, evidentemente, para aquilo que é exterior, que não chegue em nós, as coisas que sejam difíceis ou complicadas na nossa vida. Claro, vamos pedir isso à espiritualidade, proteção. Mas proteger das nossas próprias atitudes, das consequências equivocadas ou dos problemas que nós mesmos geramos, a espiritualidade nem Deus em pessoa não consegue proteger a gente disso. Aí é uma questão de assumirmos as responsabilidades sobre as nossas atitudes, as nossas ações e trabalharmos para o nosso próprio engrandecimento. Mediante tudo isso que está aí à nossa disposição, que é a vida. A vida. Então, como é que você vê a vida? Como é que você vê as coisas? Você pode ver isso como uma grande oportunidade, uma excelente oportunidade de crescimento e desenvolvimento, ou você vê isso como castigo, você veio aqui para pagar alguma coisa. Uma visão totalmente equivocada, que ninguém nasceu para pagar absolutamente nada. Que isso fique muito bem claro. Se alguma pessoa acredita que veio para pagar alguma coisa, eu diria, bom, acho que Deus parcelou em quantas vezes o seu pagamento. Então, nesse sentido, não funciona desse jeito. Que Deus não é um cobrador. Deus não é um contador de ficar balanço, certo e errado, fazendo balanço, certo e errado. Então, não. Nesse sentido, nós temos uma grande oportunidade de estarmos numa existência material para o nosso grande aprendizado, nas experiências todas nas quais nós estamos envolvidos. Isso é um jeito de ver a vida. Espero que esta forma de ver a vida te toque, te mova, no sentido de ir em busca disto, desta forma de ver. Se nesse momento você passa por alguma dificuldade, um aprendizado importante, agradeça pela grande oportunidade. Ah, mas está difícil, está complicado, eu fico mal com as coisas. O que nós podemos dizer sobre isso? Tenha forças, tenha esperança, tenha fé e se dedique a fazer melhor. Tome consciência sobre você e decida melhor sobre as coisas que você vem decidindo sobre você. Nossos mentores falam isso para nós constantemente. Eles não podem tirar a gente dos problemas. Esteja atento a isso. Faça nesse momento, nessa semana, vai uma proposta. Faça nessa semana um exercício. Busque coisas que te alimentem bem. Não é arroz, feijão, batata frita, nada disso. Situações que te alimentem. Uma caminhada, estar próximo à natureza. Ah, mas não tenho dinheiro para viajar. Vai no parque. Ah, mas o parque é longe. Então vai dar uma volta no quarteirão. Contemple uma árvore, contemple o céu. Entre em contato com aquilo que é subjetivo, entre em contato com aquilo que é sutil. Trabalhe melhor essa dinâmica com você. Busque alimentar-se desses elementos. Se você puder colocar o pé no chão, na terra, melhor ainda. Respire com atenção. Perceba que você pode construir uma vida fantástica a partir destes movimentos iniciais. Mas eles perdurarão em algum momento para você. Não tenha dúvida, é uma questão de treino. Um atleta, um corredor que disputa maratonas, ele não nasceu correndo. Ele não tem uma capacidade de correr simplesmente porque ele quer correr. Tem que ter muito treino, tem que ter muita disciplina, tem que ter muita vontade e disposição. E é isso que eu diria para nós nesse momento. Vamos ver o mundo, vamos ver a vida, vamos ver as coisas de uma forma que sejam contributivas para o nosso processo de crescimento, onde precisa existir, sim, muita energia, vontade e disposição para chegarmos num lugar de paz e de harmonia.
Ricardo Seixas, Rádio e TV Fraternal, www.fraternal.net.br. Um abraço e até a nossa próxima reunião, o nosso próximo encontro.